Olá, meu nome é Bruna, sou estudante do curso de Pedagogia e esse vídeo é uma apresentação para trabalho proposto pela disciplina História da Educação. Bom, o estudo da história sempre foi e continua sendo importante para a humanidade, pois através dela podemos conhecer e analisar as transformações que ocorreram nas sociedades ao longo do tempo. Esse conhecimento nos auxilia a compreender as raízes históricas da realidade atual, desenvolvendo em nós uma visão mais crítica da sociedade em que vivemos hoje. Olhando para o passado, compreendemos que a realidade atual não é o resultado de um mero acaso ou de um processo natural. A sociedade que vivemos hoje foi construída por meio de ação de homens e de mulheres que viveram antes de nós. Assim, podemos perceber que existem realidades diferentes, pois a nossa realidade de hoje não é a mesma que vivia no passado. Assim, do mesmo modo que se a gente pensar na realidade futura, não será a mesma que a gente vive nos dias de hoje. Para compreendermos melhor a atuação da história no meio acadêmico, vou fazer uma análise de 2 livros que abrangem diferentes níveis e idades. Bom, o primeiro livro que vamos analisar é este daqui. É um livro da educação básica, utilizado no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino fundamental. E ele é da editora Casa Publicadora Brasileira. Vemos que para aqueles que estão nos primeiros conceitos, a abordagem da história começa com a origem da criança, como a escolha e o significado do nome, as transformações do corpo, depois passa por uma abordagem de documentos que contam a história, ou seja, aqueles documentos de identificação, como certidão de nascimento, o RG, e depois ele passa para a importância dos documentos, enfatizando que os documentos também contam as histórias, e encerra o módulo fazendo uma análise de objetos que contam a história, ou seja, aqueles objetos antigos, pois assim proporciona aos alunos a fazer uma ligação do passado com o presente, pois alguns objetos demonstrados certamente as crianças não conheceriam se não fosse a história, pois os objetos também são documentos que identificam uma sociedade anterior da que temos hoje. Explorando o livro mencionado, vemos que a didática utilizada é muito interessante e apropriada para a idade das crianças, pois traz várias figuras ilustrativas com várias cores, inclusive utiliza até uma linha do tempo, desde o nascimento aos dias atuais, para que a criança já possa começar a ir criando essa ideia de lapso temporal, fazendo com que ela tenha o contato com a história de forma que elas possam entender, pois a didática não é apenas passar o conhecimento, e sim construir um pensamento junto com elas, pois havendo interação e participação, o aprendizado acaba acontecendo. Agora, analisando o segundo livro, que vai ser este aqui, é um livro de história do segundo ano do ensino médio, da editora Quinteto. Temos um outro tipo de abordagem sobre a história e sobre seus efeitos na humanidade, pois o estudo é direcionado ao passado para a compreensão da sociedade de hoje. O livro começa abordando o nascimento da Europa moderna, passando pelas reformas religiosas, da chegada dos europeus, da colonização espanhola na América, a colonização portuguesa na América, a expansão das fronteiras da colônia, o iluminismo, e aborda também sobre as revoluções americana, francesa e industrial, as independências da América até chegar no Império do Brasil. Ao longo de toda a história, podemos perceber que as sociedades foram sendo construídas e consolidadas por meio de crise e guerras. No Brasil, após a independência, houve uma grande mudança política no país. Mas mesmo assim, a sociedade brasileira permaneceu marcada pelas contradições herdadas do período colonial e havia um grande interesse na manutenção do sistema escravista, pois constituía a base de força do trabalho no Brasil. Por muito tempo, a educação não era vista como uma prioridade. As crianças eram consideradas como mini-adultos e acabavam seguindo os mesmos passos dos pais. E quando começa a se pensar na educação, essa ficou restrita apenas às crianças burguesas. Como podemos ver nessa figura apresentada pelo livro, temos uma fazenda de produção de café, na qual temos a nítida diferença dos filhos dos patrões, que usavam trajes sofisticados e eram acompanhados por uma cuidadora.
E ao mesmo tempo temos os filhos dos escravos, com roupas simples, sentados no chão, ou seja, jogados, sem importância, pois eles seriam os próximos escravos. Um exemplo que podemos citar, que se destacou na história da educação do Brasil e no mundo, aconteceu no início do século XIX, onde o filósofo francês Auguste Comte apresentou os princípios do positivismo como sendo uma nova era científica e positiva. Nessa nova era, seriam estabelecidos em vários países governos republicanos preocupados em manter uma ordem social que garantisse o progresso da humanidade por meio da indústria e por meio da ciência. No Brasil, essas ideias influenciaram os jovens militares, que se identificavam com o progresso científico proposto por essa doutrina. O livro também traz as contribuições de povos para a formação da sociedade, como os escravos, a chegada e o trabalho dos imigrantes no Brasil, fazendo com que o aluno conheça as relações e troca entre os povos e etnias diferentes. A didática apresentada nesse exemplar foi bem interativa, pois primeiro ele apresenta o texto com os conteúdos, depois faz o aluno refletir com questões que favorecem uma análise e troca de ideias sobre assuntos relevantes da realidade atual, permitindo assim uma troca de diálogos entre as realidades atual e a realidade passada. Concluindo, podemos perceber que a história nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, seja através da nossa própria história, da história dos nossos pais ou dos nossos familiares, assim como foi retratado no primeiro livro, ou aquela que aprendemos em livros, aprendemos na escola, que foi retratada no segundo livro. Independentemente de qual nível de educação que tivemos, todos nós, em algum momento, já tivemos ou vamos ter contato com a história. Assim como dizia o filósofo e pensador chinês Confúcio, se queres prever o futuro, estuda o passado. Um abraço.